Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre os alimentos funcionais, né? Tudo que a gente fala sempre é fazer com que os alimentos possam trazer o maior benefício para a gente, né? Para fazer essa alimentação de qualidade, sempre saudável. A gente tem várias opções e hoje a gente vai aprender tudo isso com a nutricionista, a doutora Renata Gildes de Oliveira Lios. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre os alimentos funcionais. Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente quer que os alimentos trabalhem a nosso favor, né? Sirvam para nos fazer bem de fato, escolher, fazer boas escolhas, né? A gente vai entender tudo isso no programa de hoje. Programa hoje que está cheiroso. Olha, a gente tem aqui uma mesa recheada que já já você vai entender, você vai ver aí de pertinho também cada um dos elementos das frutas, legumes, tudo que a gente tem aqui hoje, que é realmente falar de alimentos funcionais. Não perca, não sai daí não. Participe pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. 3337-5886, ou então pelo facebook.com/consulta ao doutor ou facebook.com/Denise Luque. Aliás, eu sugiro que você que já curtiu a página do Consulta ao Doutor no Facebook, corra lá na minha página e curta também, porque as páginas são sempre atualizadas, eu mesmo faço isso. Responda as mensagens e através dessa rede social que a gente continua conversando após cada programa, você fala o que você aprendeu com Consulta ao Doutor e todos os dias eu leio várias mensagens deliciosas, cheias de carinho, né? E o que eu posso dizer é que sou muito grata a vocês, que fazem com que o programa seja um sucesso, né? São vocês que assistem, que dão esse feedback bacana aqui pra gente, e lógico que a gente conta com os profissionais de excelência que são convidados, que vêm aqui multiplicar esse conhecimento, e hoje a gente tem a nutricionista Renata Gildes. Doutora, obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço, é uma delícia, eu sempre fico muito feliz quando vocês convidam a gente, porque é uma chance da gente falar de coisas gostosas, né? É verdade, comer é muito gostoso, com certeza. Comer é muito bom e, na minha opinião, precisa ser sempre bom, mesmo quando a gente precisa, de repente, abrir mão de determinado tipo de alimento, a gente consegue. Precisa abrir mão de alguma coisa e colocar outras coisas no lugar. E aí é o universo inteiro a ser descoberto, porque eu falei que a mesa está cheirosa, e tá mesmo, né? Então tem goiaba, morangos, né? Tudo bem docinho. Que será que pode substituir? Será que tem coisa para a gente fazer para substituir aquela vontade de comer um doce? E olha que você que está ligado nas redes sociais, né? Quem já segue a doutora na internet sabe que ela tem essa coisa com a culinária e ela posta as receitas. E eu só posto o que eu faço, eu não posto nada que eu não tenha testado, né? Eu até poderia postar mais coisas, mas eu só posto o que eu faço e coisas fáceis de fazer. Né? Eu acho que ninguém tem muito tempo para cozinhar, muitas vezes as pessoas não têm tanta habilidade, né? Então vocês podem conferir lá na página, tem muitas receitas novas e sempre que quiserem também podem tirar suas fotos, compartilhar, vocês fiquem super à vontade para perguntar sobre algum ingrediente, se dá para substituir. Né? Às vezes a gente não encontra, eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho usado bastante. Legal. Mas a gente está super à disposição. Tá? Acho que o bacana, essas receitas são maravilhosas, eu até estava comentando com a doutora, eu ainda não fiz nenhuma receita que ela postou, mas já tive vontade de fazer, porque às vezes você coloca tudo a perder num doce que está ali fácil na sua casa, e você poderia fazer outro igualmente gostoso, né? Se você tivesse, a gente tem que rechear a nossa casa com os alimentos funcionais, de fato. Exatamente. Né? Eu acho que, às vezes, você leva em alguma festa, por exemplo, isso que você falou é muito importante. Às vezes, você está super focado num programa aí de redução de peso, de baixar colesterol, equilibrar a glicemia, e aí você vai numa festinha, vai despreparado, sem as coisas que de repente você poderia comer e até apresentar para os seus familiares, para os seus amigos, e aí você acaba escorregando e para voltar é muito complicado, né? Assim, então vale a pena você estar preparado com as suas coisas.
Perfeito. Coisa simples que a gente pode substituir. Agora, esses que estão, coloquei até mais perto da doutora, aqueles que eu não faço ideia do que são esses elementos aí que a gente tem. Deixei mais pertinho de você, para que você possa mostrar pra gente para que eles servem, como eles funcionam. A gente devia ter isso em casa? Então, acho que a primeira coisa que é legal a gente falar é que esses produtos, eles são importantes no contexto da dieta que eu prescrevo, tá? Que é uma dieta de baixo índice glicêmico, ou seja, de baixo carboidrato. Então, essa dieta, ela tem como orientação principal evitar a formação de picos de insulina, que é o que acaba atrapalhando o emagrecimento. Eu acho que eu já falei aqui em outras oportunidades que para perder gordura, você precisa ter a menor formação de picos de insulina possível, para que o seu corpo possa pegar a gordura do seu estoque e transformar em energia. Então, tudo que eu trouxe aqui é dentro do contexto dessa dieta, tá? Então, uma das coisas que mais gera pico de insulina é a farinha de trigo branca, tá? Que é baratinho, todo mundo usa, ela tem uma coisa extremamente importante em termos sensoriais, que é o glúten, tá? Quem me conhece sabe que eu não sigo linha de cortar glúten de todo mundo. Claro que hoje realmente tem pessoas que têm sensibilidade ao glúten e a gente tenta abordar, né? É um público específico. Mas a farinha branca, ela tá em absolutamente quase tudo que a gente come, que a gente prepara, justamente porque o glúten, ele dá elasticidade para essas massas. Então, a gente precisa tentar usar farinhas e substâncias alternativas. Aqui eu trouxe apenas algumas, mas a gente tem outras. Então, por exemplo, essa aqui do potinho, não sei se dá para visualizar bem. Os meninos vão chegar aqui para mostrar. É uma farinha que eu até postei na minha página, um pão, que é uma farinha de amêndoas. Então, as farinhas de oleaginosas, farinha de amêndoas, farinha de macadâmia, farinha de castanha do Pará, elas costumam dar uma estrutura super boa nos bolos, nas preparações que a gente usaria realmente a farinha branca, e elas também têm a possibilidade, elas não têm glúten, né, que para um público importante é isso, e elas têm baixíssimo teor de carboidrato. E além disso, elas são funcionais por quê? Porque as gorduras que elas têm, todas essas farinhas de oleaginosas, têm gorduras benéficas e também trazem outros antioxidantes, como a vitamina E. Aliás, nessa mesa tem muita vitamina E hoje, né? A vitamina E é uma vitamina que retarda o envelhecimento celular, né? Ela melhora a pele, enfim, ela melhora uma série de situações no nosso organismo, porque a gente está muito exposto a substâncias estressantes, aos radicais livres. Então, tudo que vem de oleaginosas tem também a vitamina E, então é muito legal. Essa aqui, uma coisa interessante de falar é que a farinha de oleaginosas, de amêndoas e tal, você encontra, geralmente não é difícil, só que ela é uma farinha mais cara, tá? Então, quem acaba fazendo esse tipo de receita percebe que é uma farinha de ouro, né? Assim, é uma farinha mais cara. Se de repente você quiser uma alternativa mais em conta, que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer, tem a farinha de coco. Não sei se você conhecia já a farinha de coco. A farinha de coco, ela é importante porque ela também não tem carboidrato, né? É muito baixo o teor de carboidrato dela. Ela também tem a mesma proposta, ela também dá estrutura para alguns bolos, algumas preparações, só que ela ficou com gostinho de coco. Essa é farinha de coco, né? Tá. E ela é muito baratinha. Para você ter uma ideia, aqueles pacotinhos de 250 gramas que vendem nessas casas de produtos naturais, custam em torno de R$2, R$3 no máximo, tá? Lógico então, que a farinha branca é mais barata, mas é uma opção para o mais saudável. E é muito diferente do preço aqui da farinha de amêndoas, tá? Mas ela funciona muito bem também. Uma coisa que eu coloquei aqui também, teria a opção em flocos, mas eu coloquei em grão, por quê? Qual que é um dos principais princípios da dieta de baixo carboidrato? Aqui, ó. Isso. Aqui no Bruninho, ó. Vou mostrar aqui. Isso aqui. Isso. A gente consegue ter. Isso, olha. Perfeito. É diferente. Quem está em casa não está entendendo nada que você trouxe esse grãos. Então, essa aqui, qual que é a ideia dela? É substituir o arroz branco, tá? Aliás, eu trouxe duas coisas para substituir o arroz. Então, você pode usar, essa aí tem farinha e tem ela tem carboidrato, ela tem flocos, que é legal para você fazer um mingau, alguma coisa, tá? E essa em grão, você cozinha como se fosse um arroz.
Perfeito. Eu pensei que era uma opção para as farinhas. Não. É uma opção para o arroz. Na verdade, para as farinhas, ela tem em flocos e aí você usa, tá? Agora, dessa forma que eu trouxe justamente para vocês verem que ela tem a capacidade de substituir o arroz com muito mais qualidade. Por quê? A quinoa, ela é um produto que é um cereal com característica de leguminosa, de feijão. Por quê? Porque ela tem 23% de proteína e ela tem menos carboidrato. Então, ela não dá pico de glicemia. É extremamente nutritiva, principalmente para quem faz academia, para quem treina, né? Às vezes a pessoa não tem como cortar muito carboidrato. Então, é uma ideia bem interessante para fazer isso, tá? Então, você cozinha como arroz e usa. Tá bom? Excelente. E cozinha exatamente como a gente cozinha. Exatamente. Precisa pôr, às vezes, um pouquinho mais de água. Ela é mais durinha, né? Ela é mais fibrosa, mas a ideia é a mesma. Outra coisa que substitui o arroz e também substitui, por exemplo, tem até uma pizza que eu quero postar em breve, que é uma pizza que a massa é feita com couve-flor. Excelente. Tá? Então, aqui, na verdade, em vez de você utilizar a farinha, enfim, a couve-flor, como que você faz? Você pega só essa partezinha aqui da florzinha e rala no ralador, ou eu uso multiprocessador. Aquele multiprocessador tira só o branquinho, tá? Senão ela fica muito dura, esse talo, porque geralmente quando você não usa a couve-flor cozida, você usa ela in natura, crua mesmo. Ela é bem fibrosa. E a couve-flor, ela é a rainha dos alimentos funcionais, né? É mesmo? Nossa, a couve-flor é uma coisa... A couve-flor e brócolis, eles são da família das crucíferas. Então, eles têm compostos sulfurados que têm uma relação direta com a prevenção de câncer, de vários tipos de câncer. Tem antioxidantes também que previnem o envelhecimento. Então, imagina, você tira um carboidrato branco do seu almoço e coloca um produto que é praticamente zero carboidrato e ainda tem uma quantidade enorme de benefícios antioxidantes. Então, é muito legal. Para fazer uma couve-flor, por exemplo, facílimo, né? Não tem dificuldade nenhuma. Você pode fazer até se você quiser cozinhar, né, e consumir de uma forma mais in natura, você pode fazer no vapor, você pode usar azeite, né, bem Tudo tranquilo. Bem também. Tem muitas receitas na internet que incentivam o uso da couve-flor em substituição às farinhas brancas. Eu sei que o ideal, até pela facilidade, é muito facinho de cozinhar a sua couve-flor, mas até por uma questão hoje de logística, na geladeira duraria quanto tempo? Então, assim, ela é bem instável, né? Tá. Assim, 2 dias, bem fechadinho, ela fica legal. Mas você pode congelar e aí você vai... Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, cozinha bastante, coloca em saquinhos individuais com data e você vai, por exemplo, você saiu de casa para trabalhar, você já descongela na geladeira mesmo e à noite você usa. Você só dá uma repassada numa frigideira com azeite e tal. Né? O congelamento, ele preserva muito bem os nutrientes. Então, às vezes, você esquece na geladeira e quando você vê, já estragou. Né? Porque quando você higieniza o vegetal, muitas vezes a vida média dele cai. Tá? Então, mas é melhor guardar já higienizado. Então, mais ou menos, né? Às vezes é melhor você guardar numa gaveta, numa área separada, né, de legumes higienizados, e aí você higieniza na hora. Você põe num saquinho bem limpinho. Agora, se você gosta, se você se sente mais confortável de guardar higienizada, eu acho que é mais... É melhor. Exatamente. E é mais legal você congelar. Tá? Já congela as florezinhas, assim, que é bem tranquilo. Em porções que você vai usar. Achei muito legal. Assim, falando do brócolis também é fácil de fazer. Também, né? Também. É muito interessante e é uma coisa que tem muitos antioxidantes também. E é muito útil para uma série de aplicações culinárias também, né? Ótimo. Agora, tem muita... Hoje a gente tem vários questionamentos sobre o jejum, né? Tá. Tem a questão de atividade física em jejum, então acordar e fazer atividade física. A gente sempre ouviu falar que é para comer de 3 em 3 ou 4 em 4. Agora já tem aí gente falando que você não precisaria ficar se alimentando de tempos em tempos. Se você não está com fome, não come. Qual que é a tua linha de trabalho? Tá. Eu não sigo essa linha de jejum intermitente, tá? Eu acho que é uma coisa extremamente agressiva, emocionalmente é complicado, mas assim, quando a pessoa ela tá num processo de queima da gordura, realmente a fome depois de 48 horas ela desaparece. É difícil você aguentar 2 dias de baixo carboidrato mesmo, assim, uma coisa pesada.
Então, assim, a gente ouve até dos pacientes, nossa, quando eu vi já passou a manhã inteira e não comi nada. Isso não tem um grande problema desde que você não sinta o seu rendimento cair, porque muitas vezes cai. Né? E uma coisa muito importante quando você está fazendo esse tipo de abordagem é você realmente ter uma dieta muito equilibrada e fazer uso de algum tipo de multivitamínico, tá? Isso é muito importante. Faz diferença, né? Muita. Senão a pessoa começa a cair o rendimento e tal. Então, assim, eu nunca vou orientar o meu paciente a fazer isso. Não é minha linha de trabalho. Agora, tem muito paciente que ele já vem com o pacotinho do que ele quer fazer. E ele quer uma orientação em cima do que ele quer fazer. Então, a gente orienta, mas não é minha linha de trabalho. Perfeito, perfeito. Acho importante falar isso também. Eu acho assim, eu sempre falo isso aqui, eu não critico nenhum profissional que segue outras linhas, né? Eu acho que a pessoa, cada um tem espaço para todo mundo, só que eu gosto de fazer o que eu acredito, né? Eu acho que assim, você impor para a pessoa que ela vai ficar 8, 12 horas sem comer nada, assim, não é o perfil dos pacientes que eu atendo, né? Geralmente as pessoas, elas querem comer de hora em hora alguma coisinha para beliscar. E, né? Aliás, esse treinamento de o que comer, o que escolher para comer, é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Você planejar o que você vai comer. Você tem que estar preparado para a hora que a fome aparecer. Porque na fome, então, se você fica o dia inteiro sem se alimentar, à noite, que é o jantar, acontece um fenômeno que a gente simplesmente esquece o objetivo da dieta. Não, deleta. Né? Foi muito interessante porque hoje de manhã eu conversei com uma paciente e ela estava falando exatamente isso. Se ela estiver assistindo, ela vai saber que é ela. Ela falou que assim, ela teve uma situação que ela foi num teatro e tal, e ela falou, bom, se eu não aguentar eu vou comer, mas eu vou fazer o possível para esperar chegar em casa. Então ela deu uma enganada, vamos dizer assim, com uma castanha do Pará, com alguma coisa assim, com damasco, e deu tempo dela chegar em casa. Só que na maioria das vezes não é isso que acontece. Né? A pessoa passou o dia inteiro sem comer, ela vê a pizza e já foi. E aí ela vai demorar 48 horas para voltar a queimar gordura. Vamos falar da pizza? Tá. Pizza é preferência no mundo todo, né? Aqui no Brasil a gente tem o costume de comer bastante pizza. É verdade. Né? Pode comer, então tudo que a gente está falando aqui é low carb, então é baixo carboidrato. Quais são as melhores escolhas que a gente faz na pizzaria? Tá. E se essa história de massa fina, massa grossa, se isso também influencia. Hoje a gente tem pizzarias que trabalham com massas diferentes. Até com massa integral. Exatamente. Queria saber quais são as melhores escolhas que a gente pode fazer para não ser o chato, sabe? Então, isso é muito... Então, assim, ó, vamos falar em gradações, tá? Então, por exemplo, se você realmente não quiser ser o chato de jeito nenhum, o que você pode tentar fazer? Porque, assim, toda pizza tem farinha branca, então ela vai tirar você da queima da gordura. Isso é uma coisa óbvia, só que você consegue não engordar tanto, né? Então, massa fina faz muita diferença, sim. Se tiver massa integral, você pode pedir, tá? Agora, se você não quiser furar o seu programa, tem aquela opção que é muito esquisita, mas que funciona super bem, que é comer só o recheio da pizza. Aí você fica com aquela pilha de massas. Então, assim, tem pessoas que ficam muito desconfortáveis de fazer isso, né? Até por uma questão de desperdício, tem uma questão toda, né, sociocultural da gente e tal. Dá pra comer um pedaço só, vai. Mas dá pra comer um pedaço e você também não precisa escolher. Se você realmente for furar o programa, é legal você não escolher uma coisa muito salgada. Então, por exemplo, uma pizza de 4 queijos, de calabresa. É melhor você pedir, por exemplo, uma de frango desfiado com palmito e brócolis, por exemplo, né? Então, pelo menos, tudo bem, vai ter o carboidrato? Vai. Mas não vai ter tanta gordura e sódio, porque o sal incha. Tá na massa. Tá na massa. Não tem como. Se você comer massa, você vai comer carboidrato. Não existe em pizzaria massa zero carbo. Agora, ainda existe essa história de que você tá com vontade de comer um alimento que é cheio de carboidrato. É melhor comer de manhã? Tem isso? É, assim, sabe que hoje tem até outros autores que dizem que é melhor comer à noite, mas na linha, deixa a gente bem maluco, assim. Mas na linha de trabalho que eu, né, assim, atuo, a gente fala que sim, porque de manhã você vai gastar energia. Então dá menos culpa. Né? Então, eu sempre falo isso para as pacientes. Você vai num aniversário, você quer comer aquele bolo de qualquer jeito, leva e come no dia seguinte de manhã, né? Às vezes você até esquece. Né? Então isso também é legal, né? Mas digamos que você lembra... Melhor é esquecer de levar para casa. Dá para alguém, né? Mas se não der, de manhã você come e o impacto é menor. Só que tira você da queima de gordura, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê nitidamente. Eu tenho uma paciente que ela perdeu 18 quilos de julho para cá, uma queda livre, assim. Por quê? Porque ela faz uma coisa assim
rigidamente correta. Ela faz receita, ela testa receita, ela vem nos retornos regularmente. Então, quem faz a dieta mais ou menos, acaba escorregando nessas bobeirinhas, a pessoa até esquece que foi num aniversário, que comeu brigadeiro, que comeu pizza. Né? Então, não é que você não deve comer nunca. Você precisa comer e saber que o seu peso vai subir. Por quê? Eu não sei se eu já te falei isso aqui. 1 grama de carboidrato segura 3 gramas de água no corpo. Tá? Então, quando você diminui o carboidrato, nos primeiros dias, o que você perde, obviamente, que não é, né, gordura, é água. Mas isso já deixa a gente feliz, já entra, já o zíper já fecha, tá? Então, quando você volta a comer, sei lá, no dia que você foi na pizza, se você se pesar no dia seguinte, às vezes você tá com 1 quilo a mais. Por quê? Porque você engordou gordura? Claro que não, você inchou. Só que aí a pessoa já desiste, já desanima. Porque dá um desânimo realmente. Dá um desânimo. Agora, o importante é começar bem, né? Porque depois, com certeza, seu objetivo era 15, mas nos 10 você já se sentiu melhor. E aí você quer... que o começo é muito difícil, né? Agora, a gente tem um pensamento, até queria saber a sua posição, porque eu acho que os seus pacientes devem falar isso para você. A gente tem uma mania, uma coisa de falar, acho que é meio cultural isso. Não, hoje eu vou chegar em casa, eu vou comer um brigadeiro. A dieta do eu mereço, né? Eu mereço. Né? É uma coisa assim, merece o quê? Né? Porque vai engordar, seu objetivo é na verdade, assim, né, a gente, até eu tenho comentado com os pacientes sobre um livro chamado O Poder do Hábito, que ele fala a respeito disso, né, de como você reorganizar os seus hábitos, são coisas extremamente já enraizadas no nosso inconsciente e tal. Então, essa coisa do eu mereço um brigadeiro é porque muito provavelmente a gente não tem outras fontes de prazer na vida. Né? Então, uma pessoa que só trabalha, tá com um monte de problema financeiro, problemas familiares, a comida ela é uma recompensa muito rápida, né? Então, às vezes aquele brigadeiro ele vai estragar um negócio que você fez 2 semanas do maior esforço, porque você não vai conseguir voltar, porque depois a fome volta com tudo. Né? Quando você come uma coisa com açúcar no meio de uma dieta, realmente você tem um rebote de fome. Né? Então, assim, vai comer o brigadeiro, coma com prazer, com alegria, sem culpa. Isso é muito importante. E não sobe na balança depois, né? Não adianta você esperar um milagre. Vai segurar água no corpo. Né? Então, o que eu falo, não coma, assim, como simplesmente uma recompensa esperando um milagre. Não. Coma com alegria, com prazer, valendo a pena. E depois corre atrás. Tá. Né? Você falou dos alimentos e de repente, esse rebote de fome. Como é que a gente lida com a fome? Fome é algo que a gente... Todo mundo sente fome? Se ficar sem comer, sente fome? Então, sente mais fome quem come mais doce? Sim, sem dúvida nenhuma. Tá? E até quando nem é fome. Às vezes nem é fome, né? Mas às vezes é sim, tá? A fome, ela é química mesmo. Então, por exemplo, como o nosso corpo funciona? É legal a gente falar isso, não sei se eu já expliquei isso outras vezes. Por exemplo, nós temos um estoque de açúcar que está no sangue. Ele está lá circulando e trabalhando, sendo usado, é necessário, tá? Que é aquele valor de glicemia que a gente fala que tem no nosso exame. Então, maravilha. Quando você faz dieta, então o primeiro estoque que é mobilizado depois que cai o açúcar no sangue é o estoque de glicogênio. O que é o glicogênio? Ele é um polissacarídeo, né? Um colarzinho de pérolas, que cada pérola é uma glicose e ele está localizado no músculo e no fígado. Então, quando você está fazendo dieta, a primeira reserva que você vai mobilizar é o glicogênio hepático e muscular. Acabou, aí bate o pânico, né? Na hora que acabou o glicogênio hepático e muscular, aí começa uma fome desesperadora, dá dor de cabeça, dá mau humor, você fica xingando todo mundo no trânsito, né? Dá uma fome que você acha que você não vai sobreviver a ela. E aí, digamos que você, sei lá, você está morrendo de fome e você vai para uma faculdade ter aula. Quando dá 10h30 da noite, cai a sua ficha que, nossa, a fome passou, aí você está queimando gordura. Tá? Quando você percebe que a fome desapareceu, é porque o seu corpo teve que fazer o que ele menos gosta, que é o que devia fazer mais. Que ele deveria fazer mais. É que isso é sobrevivência, né, Dê? Eu acho assim, nós temos 2,5 milhões de anos de evolução, no qual quem aprendeu a economizar gordura no seu corpo perpetuou o seu DNA. Tá? Então a gente quer um milagre, mas não é isso. Aí a gente demorou milhares, milhões de anos para organizar. Então, o corpo de algumas pessoas, eu lembro de um
de um documentário que passou recentemente, que mostrava vários participantes de um programa de emagrecimento numa dieta que é chamada Very Low Dieta, né? Que é a muito baixa caloria, 800 calorias. Então mostrava um senhor de uns 50 anos e um rapaz de 18. O rapaz de 18, ele chorava de fome. Eu lembro até que meu marido falou, que frescura. Eu falei, amor, você vai ver que vai aparecer, ele não está em cetose. Aí eles fizeram, né, a urina num potinho, tem uma fita, não sei se você conhece, chama fita de cetona. Sim. Aí você molha, o do rapaz de 18 anos, ele não estava queimando gordura nenhuma, então ele estava morrendo de fome. Do senhor de 50 anos, ele estava lá nadando de braçada, ele estava queimando gordura doidado, ele não estava com fome nenhuma. Então isso, quando o paciente passa com a gente, eu não tenho como falar para ele, olha, você vai ser assim, você não vai. Então tem que aguentar. Por isso que eu falo, o melhor dia para começar a dieta é no sábado de manhã, né? Para você aguentar sábado e domingo, porque segunda-feira você tem que voltar a trabalhar e você já tem que estar queimando gordura. Tá? Porque se você começar na segunda-feira, segunda e terça são 2 dias perdidos profissionalmente para... é verdade. Tá? Então, assim, é melhor, sabe, de repente você vai precisar ficar mais deitado, mais quietinho, assistindo um filme, em casa para pegar essas coisas que você pode comer. Por exemplo, uma coisa que está muito na moda agora é a pasta de amendoim. Sim, vamos A pasta de amendoim, ela... Claro que aqui está uma quantidade muito maior, né? Uma colher de sopa Pelo amor de Deus, também comer tudo isso. Tem gente que treina, né? Aqui é umas 3 colheres de sopa. Mas a pasta de amendoim, ela está à venda em todos os lugares hoje, ela é barata, tá? E a não ser que a pessoa tenha algum tipo de alergia, o amendoim, ele é alergênico, tá? Mas ela é legal porque ela tem proteína, ela tem baixíssimo carboidrato, ela parece uma paçoquinha, ela é levemente doce e ela dá uma saciedade absurda, ela sacia muito. Uma colherinha? Uma colher tem 84 calorias, você vai ver que você vai comer, nossa, cadê a fome? Foi embora. Tá. A gente precisa assustar com as 84 calorias? De jeito nenhum, porque nessa dieta de baixo carboidrato... Aqui, né? Não, porque assim, primeiro que assim, a maioria das coisas aqui, tirando o abacate e essas coisas mais de oleaginosas, tudo é muito baixa a caloria, mas a gente não conta caloria nessa dieta. Ótimo. Tá? Então assim, claro, você não vai comer o pote de pasta de amendoim. Até porque é muito importante a gente ressaltar, assim, a pessoa que faz a dieta mais ou menos, ela tem que prestar muita atenção no que ela come. Tá? Por exemplo, se ela faz um dia fura 2, faz um fura 2, aí faz diferença sim. Porque ela nunca entra em cetose, ela nunca queima gordura. E aí ela pode fazer dieta e engordar, que isso é bem raro, né? Agora, você falou de entrar em cetose, as dietas cetogênicas hoje vem ganhando destaque até para o tratamento de algumas doenças. Sim, eu acho que você deve até ter recebido o convidado aqui, né? Epilepsia, essas coisas, né? Então, é uma coisa realmente que fazendo com acompanhamento, é uma dieta que... Todas as dietas têm que ser feitas com acompanhamento, mas essa aí não tem como, né? Porque assim, primeiro que não é uma situação natural do nosso corpo, tá? Gerar corpos cetônicos não é uma coisa legal, não é uma coisa agradável, tá? Então, assim, você consegue ter, por exemplo, a linha que eu trabalho é uma linha intermediária, não é que a pessoa entre em cetose, tipo, ela tá queimando gordura num ritmo moderado, né? Não é uma dieta, por exemplo, do Dr. Atkins, que come jamais orientar um bacon, essas coisas, gordura saturada em excesso, não. E na outra dieta... Na outra é recomendado. Até porque a tua linha aí é para que a pessoa consiga fazer isso sempre. Exatamente. Né? E tem que ter qualidade da alimentação, né? É super importante. Vamos lá. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, vai respondendo daqui. O cérebro funciona bem em cetose? Então, desse jeitinho aqui que a gente está falando, né? As recomendações aí. E aqui serve para qualquer pessoa ou mais para quem quer perder peso. Isso o cérebro funciona bem. Tá. Eu acho assim, né? Claro que com corpos cetônicos e tudo, nos primeiros dias dá muito cansaço, né? Dá cansaço, dá queda de rendimento em relação até à parte intelectual. Mas quando você está fazendo uma dieta que não é isenta de carboidratos, né? Que ela tem carboidratos de baixo índice glicêmico, como essas coisas que eu mostrei, a quinoa, a farinha de coco, os legumes, você pega cenoura, tudo isso tem carboidrato, frutas, morango, tudo isso tem carboidrato. Então, quando você deixa de produzir insulina, é muito melhor, tá bom? Joia. Já já a gente continua esse bate-papo que tá maravilhoso. Nós estamos de volta hoje falando sobre os alimentos funcionais com a nutricionista, a doutora Renata Gildice.
A gente foi para o intervalo e está falando sobre o funcionamento do cérebro. Essa dieta qualquer pessoa pode fazer. Tem uma restrição para os diabéticos ou não? Então, se a pessoa toma insulina, ela não pode fazer, né? Assim, ou ela precisa... De uma adequação. Exatamente, porque ela tem que adequar a dose. Porque, lógico, é o que eu falei, não é zero carbo, tá? Geralmente essa dieta ela é de baixo carboidrato, mas é impossível ser zero. Agora, imagina uma pessoa que toma insulina fazendo por conta própria, sem o médico saber. Não pode acontecer isso de jeito nenhum. Agora, a gente não deve se prender à quantidade de carboidrato, por exemplo, de uma couve-flor, não, isso aí... de uma abobrinha, cenoura, nada disso. Não, tá. É livre, tá? Jóia. Agora, você trouxe uma batata, só que é uma batata diferente. Lógico que, como a gente cortou antes do programa começar, ela dá uma escurecida. É igual a batata aí da sua casa, exatamente. Viu? É a mesma. Então, essa batata... é diferente. Essa batata, ela é a batata Yacon, tá? A gente não costuma ter essa batata em casa. A outra que é mais comum, né? Isso. Mas essa é melhor. Nossa, não tem nem comparação. Essa batata, ela é uma batata que ela não tem aquele amido que a gente está acostumado na batata convencional. Ela tem uma substância chamada fruto-óligo-sacarídeo, que é uma fibra, tá? Então ela tem a carinha de batata, ela tem um gostinho que parece entre maçã e pera, você pode comê-la até laminada, crua. Você pode fazer chips também no forno, você pode refogar. Uma paciente que eu atendo já há um tempo, ela fez refogada com outros legumes. E essa batata, assim, ela tem estudos, tem até um estudo de 2016 que é maravilhoso, que fala dos benefícios para diabetes, para redução dos picos de insulina. É excepcional essa batata. Então vale muito a pena procurar, né? Geralmente em hortifrutis maiores, casas de produtos orientais, geralmente você encontra, mas eu convido todo mundo a experimentar. É muito legal, vale muito a pena e é zero carbo, praticamente zero. Lógico que a gente tem que adequar o paladar, né? Porque eu já comi a batata Yacon, não é uma coisa que igual, a gente fala, né? Não é a primeira vez que você vai achar uma delícia. Mas e tal. Entendendo que é funcional também, porque você pode comer crua, como você falou. Sim, você pode refogar com seus temperos, né? A maioria dessas coisas, elas pegam o tempero que você está usando. In natura ela é um pouco docinha, sim, mas se você fizer ela salgada, ela fica salgada. Tranquilamente. Legal, legal. Agora, a gente costuma dizer que batata é vilão. Assim, a batata doce não, né? A batata doce, ela é média. Qual é a diferença de batata doce e batata Yacon? É a estrutura do amido, tá? Então, a batata convencional, que é aquela batata inglesa que todo mundo adora, ela gera muito pico de insulina. Ela libera o açúcar numa velocidade absurda. Na forma de purê, pior ainda, eu já falei isso aqui. Por que pior? Porque é cozido e amassado. Então, a estrutura do alimento, ela é totalmente destruída. Então, purê, por exemplo, purê de batata. A gente fala, purê de batata é comida de doente. Deus me livre, assim, não dá. Tá? Assim, sobe muito rápido a insulina. Então, se você gosta de comer batata, vai gerar pico de insulina, não tem como fugir. Mas você pode comer maiorzinha, pedaços maiores, mais durinha. A batata doce não, ela é um carboidrato excelente, ela tem médio índice glicêmico, então, por exemplo, quem treina usa direto, não tem glúten para quem segue a linha zero glúten. Pode fazer purê? Pode fazer purê, é menos pior. E aí, se você quiser colocar uma coisa para retardar a absorção, uma coisa que eu super recomendo é a biomassa de banana verde. Meus alunos lá da FMU, da gastronomia, eles têm usado na minha disciplina de alimentos funcionais. E a biomassa você faz em casa, é muito baratinho. Fala pra gente como é que faz. Da outra vez você deu essa receitinha, foi tão legal. Então, a biomassa é o seguinte, você pega a banana verde, ela não pode ser uma banana aclimatada, tem que ser banana verde mesmo, aquele verde mais escuro. Aí você coloca numa panela de pressão, coloca água para cobrir. Quando pegar a pressão, você conta 10 minutos. E aí desliga, né, o fogo e não pode tirar pressão assim com garfo, não. Tem que perder pressão naturalmente. Quando você conseguir tirar... Com casca e tudo, coloca. Você coloca com casca e tudo, tá? Aí quando você tirar com cuidado, porque ela vai estar bem quente, você transfere, né, a parte da polpa para um liquidificador e processa. Só isso. Perfeito. Muito fácil. E aí você pode congelar, e aí quando você descongelar, você aquece numa panelinha, ela volta a textura. Mas se você fizer, por exemplo, mesmo purê de batata convencional, com, sei lá, meia xícara de biomassa, você já vai estar retardando a absorção do carboidrato. Então, escolha inteligente. Sim. Perfeito. A biomassa, ela serve de veículo para vários... Ela chega até
a substituir, por exemplo, creme de leite numa receita de estrogonofe. Eu sei que meus alunos fizeram isso, foi uma receita que eles desenvolveram. O estrogonofe é ótimo, mas o creme de leite nele... Né? Assim, para quem tem colesterol e tal, que precisa de uma restrição maior desse tipo de gordura, a biomassa ela é um veículo, né? Ela tem uma cremosidade, ela dá suporte para as preparações. Você pode usar em bolos. Então, de repente, você quer fazer um bolo com farinha branca, tira meia xícara de farinha branca, coloca meia xícara de biomassa. Isso melhora muito, assim. Na mesma proporção dá para fazer? É, dá para fazer, sim, com Também certeza. é uma coisa de fazer teste, né? Eu acho que assim, tudo é teste. O seu forno é diferente, né? Não dá, às vezes eu testo no meu, cada um tem o seu, né? Então tem que testar mesmo. Às vezes você estraga alguns ingredientes, infelizmente, sim, mas isso faz parte do jogo. Né? Agora, você falou da batata comum, da batata doce e a mandioquinha? Então, a mandioquinha ela é um intermediário, né? Então, assim, desde que você não faça o purê, ela é muito interessante para você comer no almoço, por exemplo, junto com outros legumes, né? Com purê. Azeite. Purê é cozido e amassado, vai liberar muito rápido. Se você estiver queimando gordura, seu corpo vai bater palma, porque vai liberar um carboidrato, rapidamente ele vai adorar. Só você que não vai gostar. O resultado não vai ser bom. O resultado não vai ser legal. Pensar em outras coisas. Vamos lá. Aqui você trouxe também um leite de coco. Isso. E aí também a gente deveria ter em casa. Nossa, a lista de compras, o leite de coco, ele... Agora, quando a gente pensa no alimento, a gente acha que ele não é amigo da dieta, né? Não, muito pelo contrário. O leite de coco, ele é fantástico. Por quê? Primeiro que, assim, para uma pessoa que tem intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca, o leite de coco, ele é uma alternativa barata, né? Como substituto do leite convencional. E segundo, que assim, o coco, ele tem os chamados triglicérides de cadeia média, o TCM, acho que até outros convidados já devem ter falado. Ele não entra no ciclo do colesterol e ele é usado para fornecer energia. Então, ele é muito interessante, tá? Então, o leite de coco, ele é calórico? É, só que essa dieta, ela não preconiza controle calórico. Então, de repente, você vai fazer, por exemplo, né, tem uma panqueca de linhaça que eu oriento para todos os pacientes de café da manhã, para uma pessoa que é intolerante, em vez de colocar um produto à base de laticínio, ela pode colocar, de repente, 2, 3 colheres de leite de coco para bater na panqueca. Então, é legal. Então, você pode usar em molhos, em bolo, em suflês, enfim, um monte de coisa. É que fica com gostinho de coco. Assim né? como óleo de coco. Exatamente. A então, própria farinha de coco. Farinha de coco. Então, por exemplo, às vezes você coloca uma essência de baunilha, uma coisa que não falta na minha casa é a essência de baunilha, porque ela dá muitas vezes uma mascarada em alguns sabores que são muito pronunciados. Né? Então, super vale a pena. Tá? Agora, uma opção que você trouxe aqui, que é tão excelente, é abobrinha e cenoura que você trouxe aqui, Isso, é o espaguete, né? Olha só que bacana. Então, assim, até uma paciente falou para mim isso essa semana. As pessoas não acreditam no resultado que isso dá. É muito gostoso. É gostoso, ele te remete ao gosto do macarrão, né? Pode ter molho? Pode, deve. Aliás, o molho de tomate, ele tem licopeno, como a goiaba também. O molho do tomate que você vai fazer. Olha, assim, vocês sabem qual é a minha abordagem. Eu acho que até molho industrializado dá para rolar. Ele tem mais açúcar, mas não é uma coisa que não dê para usar. Se você tiver no desespero lá de fazer uma coisa rápida, dá para usar. Rápida, né? É muito rápido, porque você não precisa cozinhar, né? Você refoga no azeite a cebola, um pouquinho de alho, os temperinhos que você gosta. Quando estiver bem quente, você joga o macarrão de vegetais e desliga e abafa. E aí você põe o molho da sua preferência. Agora, como é que a gente faz isso? Tem essa ferramentinha aqui da cozinha, então, assim, ela custa R$10. Esse aqui a gente cortou esses por isso que tá assim. Mas acho legal, eu comprei um conezinho que faz... eu ganhei do meu pai o conezinho também. Exatamente. Só que ele é melhor para legumes mais duros. Por exemplo, para cenoura é bom. A abobrinha só dá para usar a casca, tá? Nenhum cortador, a não ser que você tenha aquela paciência de cortar com a faca, aí perfeito. É que dá para fazer tanta coisa com a abobrinha, né? A lasanha de abobrinha é uma coisa de outro planeta. E aí você corta de um jeito diferente para ela ficar mais... Sim, você corta as lâminas, né? Acho que uma dica legal da lasanha de abobrinha... Essa é berinjela. Mas essa também dá, né? Também dá, berinjela... e ela tem fitoesterol, né? Quando a gente fala da lasanha, a gente sempre pensa na berinjela, mas dá para fazer com a abobrinha. Eu gosto mais com a abobrinha, porque ela fica mais neutra. Eu prefiro a abobrinha. E a abobrinha, o segredo da lasanha de abobrinha
é uma coisa que eu até aprendi num site. Você tem que colocar o sal e deixar num escorredor 20 minutos pelo menos. Senão ela vira uma lasanha de água, né? Então repete pra gente qual Você coloca sal, né? E deixa num escorredor 20 minutos. Depois de 20 minutos você espreme bem essa abobrinha para tirar o máximo de líquido possível. E é legal que já fica temperadinha para você montar as camadas. Então, você pode fazer de frango desfiado, você pode fazer de peito de peru, com queijo cottage, um creme de ricota, né? E aí põe no forno e fica uma delícia. Porque se você não faz esse processo de tirar um pouco o líquido com o sal, na hora que vai para o forno, ela fica muito aguada, fica desconfortável, ela desmonta. Tá. Dá para colocar também no sal grosso? Pode. Não tem problema nenhum. Não tem, é que o sal grosso, como o grânulo é maior, às vezes você tem que pôr mais. Tá. Então, às vezes, para quem tem pressão alta, aumenta realmente o teor de sódio. O ideal seria usar um sal do Himalaia, né? Um sal light, que tem menos sódio mesmo. Agora, as pessoas, até estava comentando em casa outro dia, o sal light é para ser usado na mesma quantidade que você usaria o sal normal. Exatamente. Se você usar mais do sal light, não adianta nada. Porque, geralmente, a maioria das marcas de sal light, elas têm 50% de redução de sódio e tem o potássio no lugar, que é excelente. Principalmente para quem faz dieta de baixo carboidrato. Como perde muito líquido, às vezes você perde potássio. Então, você usar o sal light só tem vantagem. Só tem um pessoal que não pode usar, que é quem tem problema renal crônico, tá? E não pode. O que a gente fala aqui é a orientação para a maioria das pessoas. Se você tem algum tipo de restrição, mesmo questões gástricas, às vezes você tem alguma dúvida. Por exemplo, essas coisas de sementinhas que nem linhaça, para quem tem diverticulite, nem pensar, aquilo pode grudar num divertículo. Por isso que a gente fala assim, você procurar um nutricionista... Faz toda a diferença. Faz diferença. Porque hoje você tem muita coisa, informação muito legal na internet, só que não é específica para você. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas na internet tem tudo, vou fazer por conta própria. Aí, numa dessa, você tem um problema que você nem sabe direito o que fazer e você pode ter um problema sério, né? Você ia tentar resolver um problema aí arruma um pior, com certeza. Perfeito. Já a gente fala até mesmo sobre essa questão gastrointestinal, porque eu sei que o nosso hábito precisa ser frequente. Com certeza. Para que a gente consiga até perder peso. Com certeza. Já que a gente fala o que influencia, né? Eu tenho recebido vários especialistas aqui também falando sobre isso. Microbiota intestinal, exatamente. Então, já você fala, vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente continua esse bate-papo sobre os alimentos funcionais. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre alimentos funcionais e quem tira as nossas dúvidas é a doutora Renata Gildes, ela é nutricionista. Deixei pergunta antes da gente sair para o intervalo sobre o intestino. É importante que o intestino funcione bem, com regularidade. Isso faz diferença? Dá para colocar ele nos eixos? Dá. Eu acho assim, tem duas coisas importantes para falar. Quando você faz uma dieta, o volume total de comida muitas vezes diminui. Por quê? A pessoa tira arroz, tira pão, tira um monte de coisa e não põe vegetais no lugar. Por exemplo, salada de alface e tomate não conta como fibra. Às vezes as pessoas, eu como uma salada crua. É legal, mas salada crua tem muito mais água do que fibra, tá? Então, isso é a primeira coisa. Você tem que comer muitos legumes cozidos e tentar incluir o máximo essas coisas integrais, né? Se você ainda está comendo arroz integral, essas coisas. A linhaça é sensacional, né? A linhaça triturada. A pessoa passa muito bem sem o arroz aqui. Se ela consegue, né? Que eu acho assim, tudo é negociado, né? Eu acho que a pessoa ela tem que ter noção dos seus limites. Se a pessoa ama arroz, a gente inclui, tá? Mas tem que ser o integral. Feijão? Feijão é ótimo, né? O feijão, assim, ele tem fibra, ele tem proteínas, ele tem baixo índice glicêmico, então feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco, soja, são leguminosas. Essas leguminosas, elas não fazem pico. Então, para uma pessoa que não liga muito para arroz, ela pode comer uma salada, sei lá, uma abobrinha refogada, o feijão e a proteína. Um caldo de feijão? O ideal pode ser só o caldo, mas o ideal é ser o grão mesmo, né? Porque... Não vale triturar para fazer uma sopinha. Aí você perde. Mas pode fazer, não tem problema. Tá, dá para fazer sim. Não pode pôr o macarrão dentro, né? Então, aí tem aquele macarrão itoconhaco, né? Você já ouviu falar? Eu ia trazer, não sei, acabou passando. É um macarrão de glucomannan, tá? Eu até postei na minha página para quem quiser tá lá.
Esse macarrão, ele vem dentro de um pacotinho, assim, com água, e ele é um macarrão de fibra. Então, ele não tem, é 0 carboidrato. Parece um macarrão? É igualzinho. Olha que maravilha. Assim, o gosto é totalmente neutro, então não tem gosto de nada. Você tem que agrega. Então, por exemplo, na semana passada eu fiz uma yakisoba também. Né? Então você ferve a água, coloca esse macarrão lá dentro, deixa 5 minutos na água fervente. Eu coloquei azeite e sal para dar uma temperadinha. Aí você escorre, no caso, nesse dia que eu fiz uma yakisoba. Ficou uma delícia. Tem lá na minha página, direitinho, mostrando. O molho shoyu. Tem sódio, né? Colocar menos. Mas coloca menos. Eu acho assim, também não dá pra gente ser tão radical, né? Senão você não come nada também. Tá? Então, para quem é hipertenso, claro que shoyu, mas você pode, por exemplo, fazer a yakisoba com aquele óleo de gergelim, que ele dá uma perfumada, você põe um amendoim, você põe um frango e tal, põe bem pouquinho shoyu e aí você vai dando uma flavorizada mesmo, né? Os probióticos, esses que a gente manda manipular, tudo bem? Ah, eu adoro, né? Todo mundo que passa comigo, se a pessoa tem o intestino preso, primeiro que às vezes é intolerância à lactose, né? A gente já falou isso no último encontro. Então, tem o intestino muito preso já na primeira consulta, vamos investigar a lactose, porque não adianta eu encher a pessoa de fibra e probióticos, esses de manipulação, ou mesmo nesses iogurtes que todo mundo conhece e tal, até porque esses iogurtes, eles também têm a versão zero lactose hoje, tá? Então, os probióticos, eles melhoram muito a flora intestinal e, como você falou, tem sim uma relação com a perda de peso. Quanto melhor a sua microbiota intestinal estiver, mais você consegue perder peso. Isso é uma coisa muito importante mesmo. Você falou do pão, e aí tem muita gente que manda pergunta para cá, fala assim, Denise, olha, eu faço tudo certinho. De manhã eu como um pãozinho, à tarde eu como outro. E eu não como muito arroz, feijão, mas tá fazendo ali um pão, mesma, né? Assim. Um pão francês todos os dias, pode ou não pode? Então, depende muito, né? O que eu costumo fazer com os meus pacientes é assim, fazer um teste inicial de 20 dias com uma dieta onde você tenha o que a pessoa gosta de comer no café da manhã. Então, por exemplo, digamos que a pessoa ama pão, então ela vai comer o pão francês integral de manhã e o arroz integral no almoço. Se ela tiver um bom resultado fazendo isso, a gente mantém. Se ela não tiver, a gente espreme um pouquinho mais. Eu acho que assim, tem gente que não liga para pão. Agora, se a pessoa está me falando que ela é apaixonada por pão, eu preciso dar um jeito de incluir, só que eu vou avisar, olha, o resultado ele pode ser não tão efetivo, né? Pode ser que não seja tão vistoso assim, porque o pão ele libera muito carboidrato. Tem o pão francês integral, mas a minha dúvida sempre foi, como não é uma coisa que você tem uma embalagem dizendo os produtos que realmente foram usados, os ingredientes, ele né? tem uma coloração diferente, ele é diferente, é característico. Ele tem uma porcentagem de farinha integral, só isso já faz diferença. Agora, uma coisa que muita gente não sabe e realmente é muito importante, por exemplo, o que é muito ruim, né? É você comer o pão sem recheio nenhum. Por quê? O pão puro, ele faz um pico astronômico de insulina. É melhor você comer um pão com queijo branco, ou com uma pasta de amendoim, ou com margarina, não tem problema. Por quê? A gordura e a proteína, com omelete, né? A gordura e a proteína, elas retardam a absorção do carboidrato do pão, do arroz e tal. Então, por exemplo, você quer realmente estragar qualquer dieta, é comer de manhã um chá e 3 bolachas de água e sal. Isso aí é a pior opção, porque assim... E é um erro que a maioria, por exemplo, regime, bolacha, água e sal. Não, porque é um carboidrato de ação muito rápida, né? E ainda não passa nada, nem margarina. Então, assim, a gordura e a proteína, elas retardam a absorção do carboidrato. É uma coisa que ajuda muito. Manteiga ou margarina? Então, essa pergunta é muito difícil de responder, né, Dê? Porque, assim, são coisas muito diferentes. Então, a manteiga, ela é um produto natural, né? Então, hoje está muito na moda até falar de comida de verdade. Manteiga é comida de verdade, ela tem vitamina A, só que ela tem gordura saturada, né? Então, para quem tem colesterol, essa gordura aumenta. Então, por exemplo, para uma pessoa que não liga para outras gorduras saturadas, tipo, tira a gordura da carne, a pele do frango, se ela ama a manteiga, não vou ser eu que vou falar para ela não consumir. Margarina é aquilo, é um produto artificial, as gorduras que ela tem são gorduras poliinsaturadas ômega 6, que não são tão interessantes, né? Mas nós temos aquelas margarinas com fitoesterol, que são aquelas margarinas especiais que ajudam a combater o colesterol. Então,
Eu acho assim, todas podem ser viáveis. Agora, se a pessoa tem intolerância à lactose, não tem nem o que discutir, né? Agora, se ela não come muita gordura e ela gosta muito de manteiga, a gente pode manter, porque para a dieta não faz diferença nenhuma, tá? Assim, é gordura do mesmo jeito e não tem carbo. Tá? A gente estava falando da pizza e eu recebi essa pergunta. Vou comer pizza hoje. O que eu posso fazer amanhã? Primeiro que nas escolhas da pizza de hoje... Sim, você pode dar uma segurada. Dá para amenizar o estrago. Mas o que pode fazer amanhã? Dieta detox ajuda? Ajuda. Só que detox é um negócio muito, assim, mal compreendido, tá? O detox, o suco detox, geralmente ele leva um folhoso, que geralmente é a couve, um termogênico, que geralmente é o gengibre, e geralmente ele leva algum tipo de fruta, alguma base, que pode ser um chá verde ou uma água de coco. Então, assim, se o seu objetivo é perder peso, o ideal seria o detox com a couve. Pode pôr o gengibre, em vez da água de coco que tem carboidrato, você pode, por exemplo, colocar um chá de hibisco e colocar alguma dessas frutinhas que eu coloquei aqui. As frutas vermelhas tem aqui, a cerola. A cerola, que é super vitamina C, o morango, todas as frutas vermelhas, maracujá, né? Limão, que é fantástico. Agora, a pessoa faz um detox com água de coco e manga, aí não vai adiantar nada. Na terça-feira você vai estar mais pesado do que na sexta-feira. Por quê? Porque são frutas com muito carboidrato livre, tá? E aí vai gerar pico, você não vai perder nada. Então tem que ter muito cuidado no detox, tem que ser com frutas de baixo índice glicêmico e de preferência com uma base que não tenha carboidrato. Então água de coco é ótimo, hidrata super bem, mas para essa proposta tem que entrar na conta, né? Tá? Aqui você trouxe também aqui a goiaba, que eu adoro. A goiaba, ela é de baixo índice glicêmico, tá? É uma fruta que você até pode dar uma caprichada nela, colocando gotinhas de adoçante, espalhando com o dedo. Isso aí não é vergonha nenhuma, isso os feirantes fazem e muitas vezes a gente não sabe, tá? A maioria das frutas que a gente come são batizadas, né? Por que o abacaxi da feira é muito melhor e chega em casa ele não é assim? Porque isso foram casais diferentes que me falaram, casais diferentes que tinham banca de feira. Eles dão, né, uma colocadinha aí de um adoçante, dão uma espalhadinha e servem para o freguês. Então a goiaba, ela é muito funcional porque ela tem o licopeno, que é igual tem no tomate, né? A cerola também tem licopeno, o morango tem licopeno, que ele é uma substância que ajuda a prevenir o câncer de próstata. Então tem um poder antioxidante muito grande. E você pode fazer tipo uma goiabada com adoçante. Isso que eu ia falar, dá para fazer um docinho? Dá, com certeza, dá sim. Tá. Com adoçante culinário ou normal. Só não pode usar aspartame porque ele perde o poder adoçante quando ele é aquecido, tá? Então, aspartame, gente, assim, apesar de não ter nenhum problema, né, aceito pelos meios normais, né, pelas redes normais, ele não pode ser aquecido. Então, para culinária, é melhor você usar sucralose, o sacarina ciclamato, que é o mais baratinho, ou estévia, tá? Então, não existe adoçante culinário de aspartame. Perfeito. Outra coisa, Dê, que é legal, que você falou de doce, essa semana eu postei o cheesecake, né? Cheesecake de cranberry. E eu usei goma xantana. Vocês já usaram? Nunca ouvi falar. Tá, a goma xantana, ela é... Quem assiste esses programas, esses concursos de culinária da TV, todos eles usam, tá? A goma xantana, ela é um espessante. Então, por exemplo, adoçante não carameliza, ele não faz aquele caramelo. Como açúcar. Como açúcar. Então, por exemplo, nessa calda de cranberry que eu fiz, eu queria uma calda bem grossa. Então, o que eu fiz? Eu cozinhei a cranberry com 150 ml de água, só até amolecer, não cozinhei muito não. Aí eu peguei o mixer, coloquei uma pontinha de colher de goma xantana e acho que eu usei 60 gotas de adoçante. Ficou uma calda super espessa. Tá. E não tem caloria, nada? Não conta. Que ótimo. Tá? Porque chama bastante atenção a questão da calda, né? Sim, porque a calda com o açúcar, ele carameliza, né? Claro, tem o açúcar natural das frutas? E vai ficar docinho. Vai, ficou uma delícia. E é super funcional. Super. Agora, pode comer sempre? Pode comer sempre. Não tem problema? Não. Então, alguém que precisa de uma sobremesa. Não, assim, o que eu falo para todos os pacientes. No intervalo você estava falando sobre planejamento, né? Sim. O planejamento de 0 a 10 é nota 9,5 do sucesso de uma dieta, né? Porque assim, imagina você por exemplo, no final de semana eu fui num aniversário, aquelas coisas deliciosas, falei, não, eu, né, também estou dando uma segurada, falei, não, eu vou esperar chegar em casa. Eu tinha minha sobremesa e eu comi.
Que delícia. Né? Então, se você não tem nada, é difícil. Vamos falar desse planejamento? Porque a gente sabe que hoje a realidade é que as pessoas trabalham fora. E aí, às vezes, você não tem vontade de cozinhar à noite. Você não tem nem tempo, né? Não tem tempo. Dá para cozinhar um dia e congelar? Dá, lógico. Dá para você cozinhar Já só no final de semana. Isso. Tem aquelas embalagenzinhas individuais que você já coloca. Tem que pôr a data, é importante para não se perder muito, né, no freezer e tal. Congela a porção individual já daquilo que você vai comer, o pratinho completo, e vai usando, entendeu? Às vezes, geralmente a validade pelo menos 2 meses no freezer, né? Então dá pra, às vezes quando você faz uma comida que você gostou, já coloca para congelar, não deixa estragar. Né? Eu tenho falado para os pacientes também de um quibe de couve-flor, que é um quibe que você tira aquele trigo para quibe e coloca a couve-flor. É muito interessante esse quibe. Você faz o seguinte, você refoga a cebola, bastante cebola, tá? Refoga a cebola com azeite, põe um pouquinho de alho e tal. Aí você pega a couve-flor, que nem eu expliquei, triturado ou processado. Então, para cada meio quilo de carne, vai 250 gramas de couve-flor. E aí você coloca nessa panela e dá só uma refogada rápida. Desliga o fogo, coloca a carne moída, o hortelã, pimenta síria, sal e coloca para assar. Então, por exemplo, eu fiz e congelei. Então, um dia de necessidade, você vai lá e usa. Aí você já pode até fazer no forno, não deixa ela muito ressecada, né? Porque senão aí depois você não tem para onde ir. Então, tira um pouquinho antes, se você vai congelar, tira um pouquinho antes do que você iria retirar naturalmente e aí depois você recoloca no forno para aquecer. Você sempre prefere deixar descongelar na geladeira, né? Lógico, porque assim, em termos de segurança alimentar, por exemplo, você jamais deve sair de casa de manhã e deixar um produto descongelando na pia, porque isso pode ter proliferação de micro-organismos, tá? Então, na geladeira, às vezes isso até demora uns 2 dias para descongelar, mas não tem problema, pelo menos é um descongelamento super seguro. E no micro-ondas? É ótimo, não tem problema nenhum. Kefir, muita gente falando de kefir. É muito legal. Kefir, tudo bem usar? Excelente, tá? Tem o kefir de água e funciona, né? Tem 2 tipos, então? Tem 2 tipos, tem o de água e tem o de leite, tá? Então o kefir geralmente o pessoal pede doação, né? Mas tem até nesses sites de venda, de compra, dá para comprar, tá? E aí você pode sim. A única coisa do kefir é que você não sabe quais são os lactobacilos que tem lá. É uma caixa de surpresas, né? Quando a gente prescreve as cepas que a gente está acostumado a usar. Mas hoje mesmo foi uma paciente no meu consultório que ela tem o kefir que ela usa com resultado muito bom, né? Então vale muito a pena sim. Dá trabalho para fazer as coisas do kefir? Dá, assim, tipo, a única coisa é que às vezes ele prolifera muito, né? E aí a pessoa fica desesperada, que aquilo fica sem fim, aí a pessoa não sabe para quem dá. Então aí você congela para parar a atividade do micro-organismo. Tudo bem. É tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Legal. Você trouxe o abacate. E aí, tá difícil comprar abacate hoje. Eu nunca soube escolher. Você pode dar alguma dica pra gente? Então, depende muito de quando você vai querer usar, né? Assim, o abacate, quando ele tá com aquela casca bem dura e que você aperta, ela é totalmente dura, vai demorar para ele ficar pronto. Esse que eu trouxe, ele já estava embalado aberto com filme plástico, então ele é para uso imediato, para você ver. E geralmente ele tem a casca mais macia, só que ele deteriora rápido. Então aí, dependendo da sua rotina de compra, às vezes é legal você comprar de uns 2 graus de maturação, assim, para utilizar. Lembrando que a gordura do abacate, ela é instável, né? Por exemplo, do jeito que ele está exposto aqui, lógico que em casa é ideal ele ficar sempre bem acondicionado, né, na geladeira, quando ele está aberto, porque é importante. Mas ele ajuda muito qualquer dieta, né? Você colocar umas lâminas de abacate numa salada, ou fazer um creme de abacate com adoçante, isso aí todo mundo gosta, né? Não tem como. Pode pôr cacau em pó, que faz super parte da dieta de baixo carbo também. Tá. Né? Então fica um creme de abacate com chocolate. Ótimo. E aqui a gente tem metade. Isso. Aí eu perguntei para a doutora, então, qual era a quantidade, né? Uma porção. Eu pensei que era uma colher de sopa. Não, é bem generoso. Do que está aqui exposto. É um quarto de abacate, tá? Aí dá pra consumir bem legal. Dá pra fazer doce com abacate? Então, mais ou menos, né? Ele fica com um gostinho um pouco amargo, mas se alguém desenvolver e quiser postar na nossa página, por favor, compartilhe com a gente. Aliás, você está sempre aberta a essas Não, isso é fundamental, né? Isso porque
Assim, isso mostra para quem acompanha a página que é possível você fazer, porque às vezes quando a gente vê a foto, é difícil. Imagina, as minhas receitas são todas de liquidificador, coisa que basta você apertar um botão para fazer. A rotina também é bem corrida. Nossa, com certeza. A gente precisa de coisas fáceis. Sim, verdade, até a panqueca de linhaça, né, que eu tenho orientado, você pode congelar também, faz um monte, faz umas 20, congela em saquinhos individuais, você pode comer aquilo a semana inteira, entendeu? A Patrícia manda pergunta aqui, ela gosta muito de doce. Todo mundo. E tá fora do peso, ela quer saber o que faz para substituir os doces. Entra lá no Facebook da doutora, você procura Renata Gildes, que é o nome dela, você vai encontrar. Tem a página que você posta as receitas. Tem muita receita. Tem muita alternativa, tem muita coisa. Agora, o que a gente precisa lembrar, e aí esse recado também é para mim, é de comprar os ingredientes e ter em casa. Por exemplo, gelatina sem sabor. É uma coisa assim que assim, tem que morar na sua casa. Né? Por exemplo, você usa como espessante, por exemplo, tem um mousse de maracujá que eu adoro fazer, que é muito simples, você usa o maracujá daquele de garrafinha mesmo, um iogurte, que pode ser o branco ou o sabor maracujá mesmo, e a gelatina de maracujá ou a sem sabor. E aí quando tiver tudo mais durinho, né, você derrete lá a gelatina sem sabor ou faz a gelatina comum. Você bate tudo no liquidificador e põe para gelar. Você pode levar num lugar onde você vai de sobremesa e não precisa falar que é diet. Todo mundo vai comer, vai achar uma delícia. Depois, se você quiser falar, você fala. Mas se você falar antes, ninguém quer. E é legal deixar essa surpresa, você fala depois, olha... Eu trouxe um mousse de maracujá, pronto. Foi sem culpa. Exatamente. Era diet super funcional, né? Agora, uma outra pergunta aqui sobre quem tem hipotiroidismo, se pode comer couve, quem tem hipotiroidismo? Pode sim. Não existe nenhuma relação comprovada entre hipotiroidismo e alimentação, tá? E tem muita especulação sobre isso na internet, mas assim, nenhum endocrinologista vai falar para você não comer algum alimento porque você tem hipo. Tá. Pode fazer suco verde também. Pode, sem problema nenhum. Só acho que é uma coisa legal para falar. Quem não pode tomar suco detox, suco verde? Quem toma anticoagulante. Você já deve ter recebido convidado aqui também. Tá? As verduras verdes escuras, elas têm vitamina K e elas atrapalham a ação do anticoagulante. Então, assim, é absolutamente proibido o suco de couve, esses sucos detox, para quem tem problema de coagulação. Tá? O médico vai... te proibir completamente. E eu acho interessante a gente fazer essas perguntas e escutar realmente o que o médico fala. Você não pode tomar suco verde, então faça de outro jeito. De jeito nenhum, tá? Né? E faça de outro jeito, então. Tome outra coisa. Agora, a gente estava comentando durante o intervalo até, tem muito estabelecimento hoje, as padarias, os restaurantes, que oferecem suco, eles chamam de suco verde ou suco detox. Acontece que, analisando o que tem no suco, parece uma vitamina. Não, parece uma vitamina, é super mega calórico e ainda tem frutas de altíssimo índice glicêmico. Então, suco detox com melancia, abacaxi, laranja, manga e uva. Não adianta, nenhum desses vai ter uma ação detox. Uva parece tão inofensiva, mas a gente pode comer pouca quantidade, né? A uva ela é fantástica, né? Ela é um alimento funcional de primeira grandeza, mas para perder peso, ela gera muito pico de insulina, né? Então, entre esse grupo de flavonoides, por exemplo, essas frutas vermelhas que eu trouxe, elas também têm um poder antioxidante com infinita quantidade a menos de açúcar. Tá? Não que assim, eu não estou aqui falando que uva faz mal. Uva é excelente, só que você tem que ver o seu objetivo. Lógico, lógico. Para terminar, vamos falar da banana? Porque eu tenho recebido perguntas aqui, pessoas, eu fiz um doce de banana, foi com adoçante culinário. Pode? Nessa dieta não. Tá? Porque assim, a banana, ela é uma fruta de altíssimo carboidrato. Tá? Lembro que eu fui numa feira de produtos funcionais e lá tinha aquelas bananinhas que o pessoal adora e ela tinha metade banana, metade biomassa. Então aí dá até para encarar, né? Então, por exemplo, tem pessoas que fazem doce de banana com a casca também. Então a casca ou a biomassa ameniza o pico.
tá? Mas assim, doce de banana é um doce de altíssimo índice glicêmico. Para essa fase que a gente está falando. Tá? Então é legal você colocar farelo de aveia, colocar linhaça. Sempre que você comer banana, tem que ter alguma dessas coisas para atrasar a absorção. Banana livre, se você estiver queimando gordura, é o que eu falei, já era. Acabou. Para encerrar o programa, um minutinho. Aqui você fez o espaguetinho com a casca. Como é que a gente higieniza a casca para poder utilizá-la? Então, tudo que você consumir com casca, você precisa deixar o produto 20 minutos no hipoclorito, tá? Isso é fundamental, porque isso, principalmente para gestante... aquele produtinho que a gente compra no mercado. No mercado ou pega de graça no posto, tá? Legal. A alternativa baratíssima também é para cada litro de água, uma colher de sopa de cloro de limpeza. E vinagre? O vinagre, ele tem uma ação bactericida, mas não é 100%. Tá? Então, se você está num restaurante por quilo, se você espirra bastante vinagre, tem uma ação bactericida sim, mas não é 100%. 100% é o hipoclorito mesmo. E o cloro aqui é muito assim, imagina uma salada com gosto de produto de limpeza, né? Mas assim, não é errado, tá? E aí você lava de novo com uma água potável, né? Então, beleza. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu vou deixar os contatos aqui da doutora. A gente falou do Facebook dela. Vamos colocar na tela, então? Se você quer essas dicas, né, as receitinhas, compartilhar também o que você fez. Com certeza ela vai testar depois da sua dica. Com certeza. Se tiver alguma adaptação, ela faz, ela te ajuda. Sugestão. Renata Giltz, tracinho nutricionista, você encontra lá. Então siga, que tem sempre um lembrete de que uma vida saudável pode ser gostosa, alimentação saudável pode ser gostosa. E aqui vale para qualquer pessoa, né? Quem tem alguma restrição, que busque ajuda para a sua restrição, mas é uma dieta que a gente consegue fazer. A alimentação, que não é uma dieta, é uma alimentação que a gente consegue levar para sempre. Sim, com certeza. Com sempre o foco ali no objetivo, no começo é sempre mais difícil, mas a gente consegue. Site www.nutrirenata.com.br, nutrirenata.com.br, tem também o telefone 0 operadora 11 99246 3632 99246 3632. E o Facebook da doutora, que eu já falei, Renata Giltz, tracinho nutricionista. Vai lá, que é nesse perfil que você encontra as receitas. Se você vir alguma receita, gostar, fizer, não esquece de avisar a doutora, que ela gosta bastante de saber. Com certeza. Super ligada à gastronomia, porque dá aula. Então, até queria divulgar, se puder, a nossa revista de gastronomia, segunda edição, a revista Angu da FMU. Então você procura Revista Angu Gastronomia. Tem um artigo que eu escrevi sobre alimentos funcionais, dentre vários outros artigos muito legais. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre alimentos funcionais, tem lá na nossa revista Angu, ANGU. Tá bom? Obrigada, viu, doutora? Obrigada, Dê. Aqui. Bom Tava com saudade, espero que a gente possa se ver mais vezes em breve. E agradecer a todos os meus pacientes, os meus alunos. Que te assistem. Com certeza. E o programa é ao vivo. As pessoas te perguntam, né? O programa é ao vivo e todas as mensagens que a gente recebe, a gente tenta responder aqui. Mas se você não conseguiu, deixa lá sua perguntinha, manda pra doutora. Que essa interação também, esse feedback é ótimo, né? Fiquem com Deus. Obrigada a você que escolheu nos assistir hoje. Eu tenho certeza que você adorou essa aula, assim como eu. A gente se vê amanhã. Tchau.